Bom dia, igreja. Paz, uma alegria sempre poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje é um dia especial que a gente comemora juntos, uma festa importante dos tempos bíblicos, que é a festa dita tabernáculos ou cabanas ou Sukkot, Tem várias denominações para essa festa. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho de todo o contexto que a gente tem vivido nesse mundo, e que tem tornado talvez esse tempo, e essa festa que a gente vai comentar hoje, algo muito, muito importante para a gente entender os sinais dos tempos. E falando justamente sobre sinais dos tempos, a gente já orou aqui, a Roberta bem comentou sobre esses temporais que a gente viveu, esses últimos dias. Então, até pensando nisso, o título da nossa conversa hoje, da nossa mensagem, eu chamei de Preparados para o Mau Tempo. Preparados para o mau tempo que pegou aí, a muitos desprevenidos, ao longo dos últimos dias. Enfim, tem gente, pessoal, que gosta de situações assim, mais de improviso, tem gente que é um pouco mais assim despojada, que gosta assim de fugir da rotina, quebrar, completamente a rotina. E tem pessoas, eu me encaixo nesse segundo grupo, que é o tipo de pessoa que não gosta assim de ser pega desprevenida, mas de maneira nenhuma, assim. Hoje, com certeza, o João pegou algumas pessoas desprevenidas. Você pode me ajudar, a fazer a oração hoje, na abertura ou no início, Inclusive é culpa minha, porque eu esqueci de pedir para o pessoal se preparar adequadamente para isso. Aí o João teve que pegar as pessoas de improviso, Eu sou do tipo de pessoa que, de fato, não gosto, de ser pego no improviso, porque assim, eu sou muito assim do planejamento, sabe? Assim, eu gosto de estar preparado, assim, mas muito bem preparado para qualquer tipo de aventura, Inclusive, quando eu casei, a Tainá, ela reclamava, porque assim, a Tainá é um pouco mais assim, ela gosta de fazer as coisas meio que no showtime, assim, se planejar muito, ela não gosta. Ela gosta, assim, de fazer as coisas diferentes de última hora, de chegar, assim, mais de última hora nos lugares. Esse negócio de se planejar muito, assim, não é muito do perfil dela. E acho que é por isso que Deus nos ajuntou, assim, Cada um vai flexibilizando e complementando, o lado um do outro. E ela reclamava comigo que eu não gostava de fazer grandes aventuras. Não, assim, você não gosta de fazer uma aventura, fazer uma viagem meio diferente? E eu sempre expliquei para ela, assim, não é que eu não gosto da aventura. Eu não gosto de chegar despreparado para a aventura. Se eu tiver planejado, com o calçado certo, com a roupa certa, com o planejamento do horário, vamos dizer, da programação, eu posso fazer a aventura mais maluca que você puder imaginar. Mas desde que eu esteja absolutamente prevenido e não seja pego, no improviso para isso. Aí um dia, eu falei assim, bom, você quer tanto fazer uma aventura? Eu tinha uma viagem que eu queria fazer há muitos anos, para Bolívia. Alguém aqui já foi para Bolívia? Olha, tem alguns malucos aqui, tem alguns malucos, eu recomendo, mas assim, você precisa estar bem preparado, Não pode chegar no improviso. E aí eu falei para ela, vamos viajar. E aí, assim, só que as condições eu já aviso que são bem inóspitas. Bem. A vantagem é que é barato, A vantagem é que é barato porque, assim, você chega ao hotel, não tem cama, Você chega, É um negócio, assim, você chega ao hotel, não tem água, A gente foi para um lugar, a gente ficou, assim, 2 dias sem água. É um negócio mais ou menos assim, não tem energia, É uma viagem que você tem que estar muito bem preparado. Só que assim, eu me planejei para aquele negócio e assim, eu fui na Decathlon, eu comprei, sem fazer propaganda, mas assim, comprei o colchão de dormir certo, eu comprei a bota certa, eu comprei o cantil da água, mas eu fiz assim, tudo planejado. Aí nós chegamos na viagem, eu tava tranquilo. Foi a maior aventura que a gente já fez. Ela não aguentou, ela passou mal, acordou de noite, porque é muita altitude, E ela, enfim, não digeriu bem, mas assim, eu tava com todo o roteiro planejado, assim, para mim foi espetacular. Por quê? Porque é a questão da prevenção, Quem gosta de fazer as coisas de improviso, quando chega numa situação de um pouco maior, grau de dificuldade, mas por não estar, a pessoa que gosta de fazer as coisas de improviso, quando chega num momento de extremo grau de dificuldade,
por ela não estar totalmente planejada e prevenida, ela vai sofrer algum tipo de dificuldade. É claro que também, né, as pessoas como eu que são, né, tentam ser prevenidas demais, às vezes também vão ter que, né, dar uma flexibilizada na vida, porque na vida tem coisas que a gente não vai conseguir planejar. E se a gente também imaginar que a gente consegue controlar absolutamente todas as variáveis da nossa vida, né, a gente vai dar com a cara na parede, porque eventualmente a vida vai trazer situações para nós que a gente não conseguiu planejar, né? Isso faz parte da vida, então por isso que a gente tem que ter esse balanço, né? E esses temporais até das últimas semanas, né, elas mostraram exatamente vamos dizer, essa diferença entre o desprevenido e o preparado, né? Quem que foi pego desprevenido no temporal da semana anterior, né, de 10 dias atrás, né? Eu imagino que a maioria, porque ninguém sabia que ia acontecer aquele temporal, né? Ninguém sabia que ia acontecer aquilo. Alguns estavam no meio de um trânsito, no meio de uma viagem, né? Nunca ia imaginar que ia ser pegos por uma dimensão, né, daquela natureza. Eu estava em casa, né? E obviamente que a gente não preparou a nossa casa para a chegada do temporal. As janelas estavam todas abertas, por exemplo. Então, assim, você imagina a inundação que fez no meu apartamento, assim, mas inundou assim todas as cortinas. Foi um negócio caótico, porque a gente não foi, e olha que a gente estava em casa, que a questão foi tão rápida, né, que a gente não conseguiu se planejar para aquilo. Por outro lado, né, o temporal de ontem, né, que tudo bem que era esperado, né, muito pior, né, talvez com muito mais intensidade de vento e volume de chuva, né, mas esse sim pegou todo mundo precavido, né, em que pese o fato de que a chuva foi muito mais leve do que se imaginava e o vento aparentemente não veio, talvez como se imaginava. Mas estava todo mundo preparado. Todo mundo sabia, né? Todo mundo foi avisado, os alertas, a defesa civil, né? A Enel eu não vi, mas isso é outra história, né? Eu imaginei que fosse ter uns caminhõezinhos ali, mas enfim, deixa esse lado aí para outro fórum, né? Mas estava todo mundo prevenido, estava todo mundo preparado. Eu saí do trabalho na sexta-feira mais tarde e não tinha ninguém na rua. Aí eu perguntei, meu carro está no conserto, eu perguntei pro taxista, eu falei assim, mas nunca vi um negócio, sexta-feira, 7 horas da noite, assim, Faria Lima vazia, Cidade Jardim vazia. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, todo mundo saiu às 4 hoje. Todo mundo falou que o temporal ia acontecer às 5, 6, 4 horas, ó, as escolas, o taxista falou assim, minha filha ou a minha neta, não sei, foi dispensada mais cedo da escola, para todo mundo se preparar para o temporal. Eu falei, tá bom, então tá todo mundo prevenido. E por que estava todo mundo prevenido? Porque leram o sinal do tempo. E aí eu chego aqui, né, em Lucas 12, que eu queria pedir para vocês abrirem, né, que é a leitura do sinal dos tempos. Se a gente lê adequadamente os sinais dos tempos, a gente consegue, obviamente, se planejar. Então vamos ver o que Jesus falou para a gente sobre o planejamento acerca dos tempos, né, que mostram os seus sinais à medida que a gente os observa adequadamente. Lucas 12, versículo, não falei o versículo, né, 54. A gente vai ler até o 56 só. Então Lucas 12, 54 até o 56. Disse o seguinte o Senhor Jesus. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem as nuvens se formando no oeste, vocês dizem, vai chover. E tem razão. Quando, porém, sopra o vento sul, vocês dizem, hoje vai fazer calor. E assim acontece. Vocês são hipócritas, sabem interpretar as condições de tempo no céu e na terra, mas não sabem interpretar os sinais do tempo presente. Os sinais do tempo presente. Olha o que Jesus está alertando para nós, né? Desde muito tempo atrás, embora, né, a ciência meteorológica é um negócio bem assim, né, complicado, enfim, as capacidades do homem de prever, né, a questão do tempo, ela, né,
evoluiu, mas assim, muito longe ainda da gente conseguir, né, ter o planejamento 100% correto, né? Embora o pessoal da Flórida, né, nos ensine algumas coisas, né? Lá, quando veio o furacão, eles estavam muito melhor preparados, né, do que nós, né? Enfim, pelo que a gente viu, né? Acho que morreu quase tanta gente igual aqui, né, do que lá, e com certeza aqui demorou muito mais para voltar à luz, mas isso de novo é outra história. Mas Cristo nos adverte uma coisa, né? A gente é muito propenso a tentar prever os sinais dos tempos naturais. A gente está com os olhos muito voltados, né, tentando nos preparar para as adversidades e situações do nosso tempo presente, das coisas humanas. Mas pouco prestamos atenção, por vezes, né? E esse era a bronca que ele estava dando para o pessoal ali. Pouco estavam prestando atenção nas condições e nos sinais e vamos dizer, nos recados que os tempos espirituais estavam dando para aquela geração. E que sinais, né, vamos dizer, o reino dos céus, que sinais o mundo espiritual, que sinais, né, vamos dizer, as coisas sobrenaturais estavam dando para aquela geração. Era a própria vinda de Jesus. Era um cumprimento de centenas de profecias bíblicas que falavam a respeito da vinda de Cristo. Então, naquele momento, né, Jesus estava, né, falando ali com os sábios, com os escribas, com os fariseus, que conheciam profundamente a Bíblia e deveriam ter percebido que todos os sinais que remetiam à primeira vinda de Cristo, né, a vinda do Messias, a vinda do Messias como, né, o Salvador, a vinda do Messias como aquele que iria morrer na cruz para salvar os pecados, tudo isso, irmãos, estava já predito no Antigo Testamento, né? Se você ler o livro de Isaías, né, é muito fácil de a gente hoje identificar com o conhecimento que é claro que a gente tem e com o cumprimento daquilo tudo que Jesus cumpriu na sua própria vida, que ele estava, né, fazendo cumprir todas as profecias do Antigo Testamento que remetiam à primeira vinda de Cristo, que remetiam à inauguração da era da graça, da era da salvação. Então, se você tem se você não conhece isso, depois dá uma lida, principalmente no livro de Isaías, da segunda metade até o final. Né, você vai ver N profecias de Jesus sendo cumpridas. E assim, para aqueles que conheciam aquelas escrituras, isso deveria ser uma coisa muito notória. Tipo assim, meu Deus do céu, é um sinal dos tempos que está muito claro. É tipo, como Jesus falou, o vento no oeste, vai chover. Né? As pessoas deviam ver os sinais e falar assim, Cristo está chegando. Né? Cristo está chegando. Eram os sinais do tempo presente com relação à nuvem não natural, né? Mas as nuvens espirituais. E o que isso traz para nós hoje? Né? O que isso se remete para nós hoje? Porque ali, né, nesse contexto, Jesus estava apontando que o reino de Deus, a partir da era de Cristo, estava se iniciando. Mas hoje, se nós também, né, olharmos para o céu, né, a gente também vai ver sinais. A gente também vai ver sinais. E que tipo de sinais, né, a pergunta que a palavra nos faz hoje, né, que tipo de sinais o tempo está nos dando? Será que vai ser um temporal, né, igual ao da semana passada? Será que vai ser um vento frustrado, igual talvez o dessa semana? E como que a gente tem que se preparar para o mau tempo que há de vir? Né? Essa é a pergunta que Cristo faz para nós hoje. Porque se naquele momento, né, a era da graça, a era do reino de Deus estava sendo iniciada, e os sinais espirituais estavam mostrando isso, hoje também, né, os céus estão querendo nos falar algo. Hoje também, os sinais espirituais, os sinais dos nossos tempos, né? Hoje, se a gente olhar para a sociedade, olhar para o cumprimento das profecias bíblicas, a gente vai observar sinais daquilo que Deus vai fazer. E é claro que a palavra fala, né, que ninguém sabe, aqui não estou querendo fazer, né, uma profecia apocalíptica, né, do tipo assim, não, levanta a placa aqui que semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, ou sei lá que daqui a 2 anos, ou 3, ou 4, 5 anos, né, o mundo vai acabar. Até porque
né, a palavra fala que ninguém sabe nem o dia, nem a hora que Cristo voltará, senão o Pai. Somente o Deus Pai, né, isso que a palavra nos afirma, que ninguém sabe, né, nem o dia, nem a hora em que Cristo voltará. Né? E isso, obviamente, né, traz um temor para nós, né, porque a gente sabe que muita gente tenta colocar, enfim, datas e promessas, né, sobre, né, a volta de Cristo. Mas esses dias eu vi um meme, né? E o que esse meme tem a ver conosco, né? Aí eu vi um meme que era assim, se eu ganhar, o meme era essas figurinhas que o pessoal manda no WhatsApp, né? Que era assim, se eu ganhar na Mega Sena, né, eu não vou contar para ninguém. Aí continua assim, mas haverá sinais. Aí você vê a pessoa, né, mudando assim de patamar de vida, né? Então assim, ninguém vai saber o dia nem a hora, mas haverá sinais. Da mesma forma como naquele meme que eu vi. Então, se haverá sinais, a gente tem que saber identificá-los. A gente tem que saber identificá-los e devemos nos preparar, porque os sinais que apontam dos céus mostram que o tempo não vai ser bom. Tipo semana passada. E a gente vai ter que estar com a nossa janela bem preparada, né? A gente vai ter que estar bem resguardado, né, para essa situação. Então, vamos identificar biblicamente, né, os sinais dos nossos tempos de hoje. Né? E aí o primeiro texto que eu queria ler, né, com os irmãos, porque afinal de contas, né, a gente não vai falar daquilo que a gente acha, a gente vai falar daquilo que a Bíblia afirma. Né? E aí a gente vai colocar, vamos dizer, a nossa observação sobre os tempos presentes e a gente vai poder entender onde que a gente está na altura desse vento. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 3. Mateus, capítulo 24, né? Jesus já estava lá, né? Os discípulos já sabiam, né, e já tinham entendido, até porque Jesus já tinha afirmado que ele era o Cristo, que ele estava iniciando, né, o reino de Deus a partir da era, né, da graça, né, a partir da fundação da igreja. Então, os sinais, vamos dizer, da primeira vinda já estavam claros ali, né, Mateus 24. Mas como todo bom curioso, né, os discípulos já estavam querendo saber quando Jesus ia voltar. Porque ele já tinha dito que ele ia morrer, ele já tinha comentado que ele ia ressuscitar, e o pessoal já estava antecipadamente querendo saber quando Jesus iria voltar. E aí, né, diz o seguinte a palavra de Deus, no versículo 3. Mais tarde, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, e seus discípulos vieram até ele em particular, né, ou seja, não tinha um grande contexto, era aquela reunião assim mais íntima dos discípulos, né, e perguntaram: diga-nos, mestre, quando tudo isso vai acontecer? Estava se referindo a uma profecia anterior que Jesus tinha falado, onde o templo seria destruído. E que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então aqui, assim, a pergunta é muito clara. Os discípulos perguntaram quais eram os sinais, ainda que Jesus já tenha falado que ninguém saberia o dia nem a hora, mas de novo, quais eram os sinais que indicariam a volta de Cristo e o fim dos tempos? E Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês, né, se referindo aos cristãos, serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos, por conta disso, se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. E as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Amém?
Então, lembra aquilo que a gente falou, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas haverá sinais. E que sinais são esses, né, que o texto fala, né? O texto, eu classificando aqui, né, rapidamente em 4 categorias, né? O texto primeiro fala sobre um contexto de guerras. Então, guerras, a gente sabe que aconteceram no mundo ao longo da história, né? Guerras, vamos dizer, na África, guerras na Europa, né? Na Ásia menos, na América Latina não, né? Na América Central, né, um contexto ou outro, né? Mas guerras, em geral, elas aconteceram no mundo, né? Que mais que a palavra fala? Mas justamente ele fala até das guerras, ele fala assim, olha, não entre em pânico, essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer, mas isso será o começo, né? Que mais ele comenta aqui sobre os sinais, né? Ele comenta de desastres naturais, né? Aqui ele cita terremotos, contextos que implicariam em fome, né? A gente sabe também que desastres naturais aconteceram também ao longo da história, né? Então, a gente sempre soube que no Caribe e na Flórida tinham furacões, a gente sempre soube que no México tinha terremoto, né? A gente sempre soube que em alguns lugares, né, as catástrofes naturais elas acontecem, né? Mas, de novo, estes são os sinais, né, o começo das coisas. Só que Jesus comenta uma coisa interessante, né? Ele fala assim, isto apenas será o começo das dores de parto, né? O que a teologia, né, afirma sobre essa afirmação, né, sobre as dores de parto? Jesus, quando comenta sobre as tribulações, ele comenta sobre um contexto em que as tribulações elas vão, à medida que o tempo vai passando, da mesma forma como um parto natural, né? Eu já acompanhei 2, né, da minha esposa e eu sei bem, né, o que eu estou falando. O parto, à medida que ele vai se desenrolando, as contrações elas vão aumentando de intensidade e elas vão aumentando na sua frequência, né? Se eu posso falar isso, né, que dirá, né, a minha esposa, ela sabe bem, né, mas a minha mão foi bem apertada, né? Eu sei bem o quanto que ela estava passando, né, em termos de frequência e intensidade das dores de parto. Da mesma forma, Jesus, né, ele associa esse contexto das dores de parto com todo esse cenário, né, de catástrofes e guerras, que depois a gente vai completar também, né, com o aumento da maldade e os ensinos enganadores, que Jesus colocou aqui dentro do mesmo contexto. Então não é que, né, quando a gente fala assim, não, mas isso que o Marcelinho está falando sempre aconteceu. E de fato sempre aconteceu. Mas o que Jesus estava nos ensinando era que, à medida que os tempos forem se aproximando do seu final, esses sinais que já aconteciam, eles vão aumentar em intensidade e aumentar em frequência. Hoje, a gente tem alguns contextos que, assim, eles não deixam nenhuma dúvida que os sinais, né, de desastres naturais, eles estão aumentando em intensidade e frequência. Então, só não vê quem não quer, né? Apesar de que existe uma briga muito grande, né, até na questão das ciências, o que de fato o homem pode fazer, né, se é que pode fazer algo, né, para mitigar ou para diminuir a intensidade em que as mudanças climáticas estão acontecendo no mundo. Mas é um fato que esse contexto drástico de mudança climática, ele está agravando desastres naturais que sempre aconteceram. Mas eles nunca aconteceram na intensidade que a gente está vendo. Se alguém aqui ou é do Sul ou conhece alguém do Sul, sabe que a gente nunca viu um negócio como aquele lá no Rio Grande do Sul. E olha que o Brasil era conhecido, né, por ser mais ou menos imune a esse tipo de coisa, né? Os volumes de ventos e chuvas que a gente está vendo, eles são mais um sinal, né, de uma intensidade de algo que a gente nunca viu, né? É só perguntar lá na Flórida, né? O pessoal estava um pouco preocupado. Deus teve muita misericórdia ali, mas assim, a intensidade daquilo que se esperava ali, né, principalmente na região, né, da costa oeste ali da Flórida, na região de Tampa e tudo mais, ninguém imaginava que algo tão drástico poderia acontecer. Graças a Deus que quando chegou, né, em terra, ele caiu da dimensão 5 lá para 3, na escala dos maremotos e furacões, e isso levou de fato a uma misericórdia. Mas fato é que
todo esse contexto de mudanças tem aumentado e tem trazido um aumento de intensidade e frequência com relação a essas dores de parto. Outras coisas que a gente observa aqui, né? A Bíblia fala, né, no livro de Apocalipse, que haveriam muitas pestes e haveria, por conta disso, fomes e mortes, né? De novo, já tinham acontecido pestes no passado, né? Pequenos focos de pandemia, pequenos focos de doença, mas de novo, a gente nunca tinha observado, e acho que a nossa geração, né, vai poder testemunhar, né, que a gente nunca viu, né, alguma coisa em tal frequência e intensidade do que a gente viveu, né, em 2019 e 2020 com Covid. Igualmente, com relação às guerras ali pontuais no Oriente Médio sempre aconteceram, mas a gente fazia muito tempo que não via, né, uma coisa dentro desta frequência e intensidade, né? Agora na Europa, né, ameaças na China e até na América Latina, que a gente nunca imaginou que fosse ter, né? Quem que vai brigar aqui, né, por essa terra, né? Até, né, no norte do país, né, dentro do contexto ali da Venezuela e da Guiana, tem uma ameaça de guerra, alguma coisa que a gente nunca viu, né? Um contexto de tanta, né, intensidade de guerras como a gente está vendo hoje. Então, são sinais claros que a intensidade está aumentando e a frequência também. De novo, ninguém sabe o dia nem a hora, mas é um fato que essas coisas estão acontecendo. Que mais que Jesus fala aqui, né? O aumento do pecado, o esfriamento do amor e o aumento de ensinos enganadores, né? Acho que hoje ninguém tem dúvida que é só você abrir a internet que a quantidade de golpe, né, que a gente está vendo, ela aumentou assim exponencialmente. Mas fato é, né, que as pessoas hoje estão cada vez mais vivendo, né, longe de Deus, e isso tem aumentado de fato, né, a maldade no mundo, né? A gente testemunhou, né, 7 de outubro do ano passado, a gente testemunhou assim, em real time, né, o máximo talvez da maldade que alguém pode fazer, né? E as pessoas, né, filmando, né, as maiores atrocidades que a gente podia imaginar. Por quê? Porque são sinais. O aumento da maldade tem levado o homem a fazer, né, coisas inimagináveis do ponto de vista, né, da destruição uns dos outros. Então, de novo, né, é uma observação sobre estes sinais. Que mais que a gente pode ter como identificação desses sinais, né? A teologia, né, fala que Israel, ele é um termômetro dos tempos do fim. Por que Israel é um termômetro dos tempos do fim? Porque, evidentemente, né, como, né, vamos dizer, o reino de Deus ele se inicia ali no Antigo Testamento com o povo de Israel, né, há ali, ao longo dos profetas do Antigo Testamento, inúmeras profecias bíblicas que não só faziam referência, né, à vinda de Cristo, mas como também à própria volta de Jesus. E como essas profecias se relacionavam com a própria ali, né, que envolvem o povo judeu. Então, no Antigo Testamento, a gente tem claro que Israel é um termômetro a respeito desses tempos finais. E o que a gente pode falar sobre profecias bíblicas, né, que comentam sobre esse termômetro? Né, uma profecia, né, que talvez seja a das mais impressionantes é a de Jeremias, capítulo 32, versículo 37. Eu vou citar rapidamente alguns textos bíblicos aqui. Se você quiser abrir, tudo bem, mas senão eu vou citar mais rapidinho. Né, Jeremias, capítulo 32, versículo 37, olha o que fala aqui. Né? Certamente eu trarei o meu povo, aqui está se referindo ao povo de Israel, de volta de todas as nações entre os quais o espalhei em minha fúria. E eu os trarei de volta para este lugar, a terra de Canaã, e farei com que eles vivam novamente em segurança. Jeremias, irmãos, estava profetizando ali, né, a ida do povo para o exílio babilônico. E quando ele profetiza, né, a ida do povo para o exílio babilônico, ele também profetiza que Israel, depois de alguns anos, voltaria para a sua terra. Logo no capítulo anterior a esse, né, ele tem um contexto em que Deus dá uma profecia para o profeta Jeremias para ele comprar terras, porque aquelas terras elas seriam, né, readquiridas de volta para o povo de Israel, mesmo sabendo que eles estavam na iminência de serem levados, né, e serem conquistados pela Babilônia, naquilo que a história, né, nos ensina, que é o tempo do cativeiro babilônico.
Mas aqui ele está fazendo uma profecia onde o povo de Israel tinha sido espalhado não apenas, né, conquistado por um povo, né, que é a Babilônia, mas aqui ele comenta sobre um momento em que o povo de Israel estaria espalhado por todas as nações da terra. E isso de fato aconteceu, né, lá pelos anos 70 depois de Cristo, 66 depois de Cristo, quando o Império Romano conquista Israel, acontece um êxodo em massa, né, do povo judeu por todas as nações da terra, pelo menos do mundo conhecido ali. Na Europa, Ásia e até o norte da África, os judeus se espalham por todo o redor do mundo. E do ano 77 depois de Cristo até o ano de 1948, a gente esperou essa profecia acontecer, quando o povo de Israel seria trazido de volta de um êxodo global para que se estabelecesse novamente em segurança na terra de Canaã. E o que aconteceu e o que acontece com relação a isso, né? É claro que a gente espera ainda essa segurança chegar, mas de novo, são sinais daquilo que nós estamos observando. Ezequiel capítulo 38, ele traz uma outra profecia interessante, né? Ezequiel capítulo 38 fala sobre as guerras que Israel enfrentaria nos tempos finais. No capítulo 38, nos versículos 15 a 16, ele fala o seguinte: virá da sua terra do norte uma grande cavalaria e um exército poderoso, que atacaria o povo de Israel e cobriria a terra com uma grande nuvem. Naquele dia trarei você, ele fala sobre dois reinos, né? Gog e Magog, contra a minha terra, à vista de todos, e mostrarei a minha santidade por meio de tudo o que lhe acontece. Então todas as nações me conhecerão. Né? Eu acho interessante só, né, e para citar uma coisa interessante aqui, né? Com relação à mistura entre as relações humanas e os tempos divinos, né? Todas as determinações humanas, só para citar aquilo que foi comentado, né? Todas as determinações humanas, elas estão debaixo do governo de Deus. Nada acontece se não for pelo dedo de Deus. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for pelo dedo de Deus. Então é inimaginável a gente imaginar que as relações humanas, elas não estão debaixo do governo, do senhorio de Jesus. Porque senão, a gente nunca seria capaz de ser agentes do reino de Deus. Porque Deus escolheu usar nós humanos. Deus escolheu mexer, né? Não através, né? A gente pode ter visões celestiais. A gente pode ter visões espirituais. Mas o reino de Deus, ele vai ser estabelecido através de mim e de você. Quem vai pregar para os nossos filhos, para os nossos amigos, né, para as pessoas ao nosso redor, quem vai saquear o inferno, quem vai ser agente de transformação do reino de Deus, não são os anjos. Pessoas podem ser transformadas por um, né, sinal do céu, mas em geral, uma pessoa vai ser mudada e transformada porque você vai chegar nela, vai conversar com ela e vai apresentar a palavra de Deus para ela. Então, a interação entre o reino de Deus, né, e a sociedade humana, ela vai acontecer o tempo todo. E aqui a gente está vendo isso. Deus movimentando os impérios para fazer cumprir os sinais da sua vinda. E o que é essa passagem que a gente leu aqui, né? Ezequiel capítulo 38 fala de uma grande aliança de dois impérios, né? O Império Persa com o Império Árabe, para combater o povo de Israel. O que a gente mais está vendo hoje, né, é uma grande aliança entre o Irã, que é o povo persa, e, né, uma série de nações árabes para combater Israel. E de novo, aqui eu não estou fazendo um julgamento de valor entre, né, o contexto político de Israel, se o governante presente de Israel é bom ou é ruim, se o que eles fazem com relação, né, ao tratamento de nação A, B ou Z é bom ou é ruim. Eu estou me referindo a uma profecia bíblica que mostra os sinais dos tempos dos fins. E como, obviamente, o contexto da maldade que foi colocada, né, para quem estava ali, né, inocentemente,
ali vivendo no seu dia 7 de outubro e sofreu, né, as atrocidades as mais bizarras possíveis e imagináveis. Então, né, a gente não dá para a gente, né, defender o indefensável, né, por mais que a gente tenha, né, que também entender todo esse contexto aqui, mas assim, nosso foco aqui não é entender relações humanas ou fazer comentários políticos com relação à visão sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, mas entender os sinais espirituais daquilo que o tempo está nos mostrando como sinais. Então, de novo, né, a profecia de que Israel voltaria para sua terra, né, a profecia de que o reino da Pérsia se juntaria com povos árabes para combater Israel, mas o que eu acho mais impressionante que a gente tem vivido agora é uma coisa com relação à física do solo de Israel, que a gente vai ver de maneira visual, de maneira mais interessante. Ezequiel, se você virar umas páginas, no capítulo 47, ele fala sobre uma profecia do rio de Deus, que ele curava tudo ao seu redor. E obviamente que essa é uma profecia também com relação aos tempos de hoje, né? Como a igreja pode ser um agente de transformação e mudança a partir do momento em que a igreja deixa fluir na sua vida a água que nasce do trono de Deus. E a água que nasce do trono de Deus, ela vai curando tudo ao seu redor. Ela vai transformando as realidades da nossa vida. Ela cura o casamento quebrado, ela cura e restaura a família que não se falava, né? Ela restaura uma vida, né, que estava presa em vícios, ela restaura uma vida que estava, né, perdida na sua vida, e o rio de Deus, ele é um agente de transformação e mudança através de nós, a igreja, né, o povo de Deus. Mas Ezequiel 47, no versículo 8 e 9, ele fala especificamente sobre uma geografia de Israel, que é o Mar Morto, que é um lugar, né, que, enfim, se alguém puder visitar, eu recomendo, né, no momento certo, né? Hoje está um pouco mais complicado. Mas olha o que fala, né, Ezequiel 47, versículo 8. Né? Então ele me disse, né, o Senhor estava trazendo uma visão para o profeta Ezequiel. Este rio, que ele nasce no trono de Deus, ele corre para o leste, pelo deserto, até o Mar Morto, e a sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá seres vivos, e o Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir, e até pescadores ficarão à margem do Mar Morto, aproveitando seus peixes. Irmãos, o Mar Morto é um lugar assim muito especial da geografia humana, né? Normalmente um rio ele deságua em algum lugar, né? O Mar Morto ele deságua num lago, né? Que esse lago é chamado de mar. Então todo rio deságua no mar, esse rio ele deságua num lago, só que como todo rio deságua num mar, eles chamaram esse lago de mar, né? Só que acontece uma coisa curiosa ali, né? O mar, ele flui, ele tem correntes, e o Mar Morto é um lago parado. Então, conforme uma água salgada, né, que ali tem uma característica de sedimentar muito alta, né, ele vai sendo depositado num lugar de um lago quente, onde não tem corrente de água. O que acontece, né, ao longo da história no Mar Morto? Um lugar muito quente, uma água que vem sendo despejada cheia de minerais, a água evapora, os minerais ficam. Então, quanto mais o tempo passa, esse lago fica mais salgado. Por quê? Porque a água não flui. Isso até é um princípio espiritual, né? Se a gente retém tudo aquilo que a gente recebe e a gente não permite com que aquilo que a gente recebe de Deus, a gente possa compartilhar com as outras pessoas, a gente vai se envenenar. Esse é um princípio espiritual e acontece fisicamente ali no Mar Morto. Por quê? Porque a água evapora e o sedimento fica. Então o minério vai sobrecarregando a água que vem, né, do Rio Jordão, e aquele lago fica cada vez mais salgado. E a profecia bíblica fala que um dia, né, uma água tornaria pura a água salgada do Mar Morto, de forma que até peixes, né, viveriam ali. E aí você fala assim, bom, isso aqui é lindo, né? Talvez isso seja um simbolismo espiritual. Mas acontece que muita coisa a gente vê na profecia bíblica, onde ela é espiritual, mas ela também é natural.
e esses mundos eles vão correndo em paralelo de uma forma que só Deus pode explicar. E aí, dito isso, eu queria convidar vocês para verem um vídeo aqui, né? Vamos lá, né? O que está acontecendo aqui, né? E de novo, isso mostra, né, enfim, como Deus tem sido muito impressionante no cumprimento de algumas coisas, né? 20 anos atrás, o pessoal detectou que, apesar do Mar Morto só receber águas do Rio Jordão, há muito tempo, né, o derretimento da neve das montanhas em Israel, ele fez com que a água penetrasse no subsolo. E de milhares e milhares de anos atrás, né, onde essa água ela vai penetrando no subsolo e ela vai chegando, né, ali nos lençóis freáticos de Israel, essa água começou a subir. E a água começou a subir do subsolo de volta para o Mar Morto. Não a água, né, que vem ficando parada há milhões de anos, né, ali dentro do lago, mas uma água, né, mais pura, que ela vem, né, do degelo da neve que fica em cima das montanhas mais altas de Israel, que penetrou no subsolo e por algum motivo, enfim, deve ter alguma razão, né, física específica, essa água ela começou a subir de volta. Então uma água que ela veio, né, das montanhas em Jerusalém, ela desceu para o subsolo e depois de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, que é um fenômeno que acontece desde o princípio, né, essa água chegou num estágio onde ela começou a subir de volta para o Rio Jordão. E a partir de 20 anos atrás, começaram a se formar novas regiões ali no Mar Morto, que é o que eles chamam de, tem um nome específico esse fenômeno, chama Bolanes, que ela comentou no vídeo, onde a água pura que vem do subsolo e ela está subindo, formando pequenas correntes de rios e pequenas valinhas de água, né? Depois, se a gente continuasse o vídeo, a gente já vê um pouquinho mais, mas a função do tempo já tá bom e começou a ter propaganda. Mas a gente vê, né, no vídeo, depois vocês procuram na internet rapidinho, vocês acham, né? Esses rios eles estão se formando. E essa água, ela está purificando, né, as águas do Mar Morto. Um movimento que começou, né, na história só 20 anos atrás. Só que, né, tanta água pura em cima de uma água salgada, uma hora a água pura começa a fazer o seu efeito. E depois de 20 anos que esse efeito começou a se observar, só agora começaram a aparecer peixes e pequenas formações de vida ali dentro da água salgada do Mar Morto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? O mundo vai acabar amanhã, né? Semana que vem, mês que vem, ano que vem? Não. Mas, de novo, haverá sinais. E como que a gente tem que se preparar para tudo isso? Porque é inegável que as profecias bíblicas, elas estão acontecendo. E se estão acontecendo, a gente tem que entender como que a gente se prepara para esse tempo. E aí sim, né? Eu queria ler com os irmãos Lucas, capítulo 12, voltando aqui para as palavras de Jesus, sobre o que a gente tem que fazer, o que é o nosso papel, né? Porque levantar uma placa, dizer assim, não, o mundo vai acabar, né? Eu acho que vai ser um pouco mais inócuo. Mas o que a gente faz e qual que tem que ser a nossa atitude diante daquilo que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos? Porque é um fato, acontecendo está, enfim, concorde a gente ou não, entenda a gente ou não, mas fato é que está acontecendo. E Jesus recomenda o seguinte para nós em Lucas 12, capítulo 12, versículo 35, dizendo o seguinte: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham as suas lâmpadas acesas, como se esperassem o Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo e indicará onde vocês sentarão e os servirá enquanto vocês estiverem à mesa. Quer ele venha, a volta de Cristo, no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso.
Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Por quê? Porque, obviamente, ele estava sabendo que horas que estava chegando. Da mesma forma que o temporal, né? Se eu soubesse que ia ter o temporal na semana passada, eu teria fechado minhas janelas, né? Não teria hoje que mandar lavar todas as cortinas da minha casa. Estejam, porém, sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos vocês esperam. Amém? O que Jesus está nos recomendando aqui, né? Jesus está nos recomendando a manter um espírito de vigilância. A gente tem que ter um espírito de vigilância, não nos distraindo, e nem na linguagem bíblica aqui, né, nos embriagando, de forma que a gente esteja bem atento, bem alerta, e esses tempos do fim não nos peguem desprevenidos. Porque, afinal de contas, né, vai ter alguns, né, ladrões que vão chegar e vão encontrar aquilo que eu chamo, né, de cochilante, né? Você conhece o cochilante? Ele é o vigilante que está na rua ali, aquele tiozinho, às vezes, que fica ali, né? Ele está ali, meio dormindo ali, né? Se o ladrão chegar, ele dá um oi pro cara, né? É o cochilante, né? Mas haverá, obviamente, aqueles que vão ser pegos, né, prevenidos, precavidos. Vai ter ladrão que vai chegar e o vigilante vai estar lá armado, protegido, vai dar o tiro pro alto, pro cara fugir e não entrar. Por quê? Porque é melhor ele roubar a casa, né, que não tem o vigilante, mas que tenha, né, o tal do cochilante. Ou seja, nós não devemos estar excessivamente, é isso que a linguagem bíblica fala, né, sobre o embriagar, nós não devemos estar excessivamente distraídos, embriagados com as coisas dessa vida. Porque se nosso foco, no nosso tempo em que a gente viver, for muito apenas viver, né, o nosso prazer, né, as nossas melhores condições, não que a gente não tenha que buscar, né, a felicidade terrena e o bem-estar, né, durante o tempo que a gente viver nesse mundo, mas se nosso foco, se o foco da nossa atenção, se o foco da nossa vida tiver excessivamente voltado para as coisas desse mundo, a gente não vai perceber os sinais do tempo presente, a gente não vai perceber os sinais do mundo espiritual. E o que a gente celebra hoje, né? O que o povo de Israel celebra, né? É um feriado judaico, né, que está aí acontecendo, o feriado de Sukkot, né? E é a festa bíblica, né, da festa dos tabernáculos. Muitas vezes a gente faz alguma comemoração lá na granja, né? Enfim, os temporais não nos permitiram viver, né, grandes celebrações. A gente tentou ter, né, uma parte dessa festa na semana passada, acabou que não rolou por conta, né, justamente da chuva. Mas o que representa essa festa e o que essa festa traz aqui para nós, né? É uma das últimas passagens que a gente vai ler. Hoje teve muita passagem bíblica, mas o livro de Levítico, ele fala sobre o que é essa festa, né? O livro de Levítico, ele explica no capítulo 23, nos versículos, rapidinho, 39 a 42, aquilo que o povo de Israel comemora, né? E aí diz o seguinte, né, a palavra: lembrem-se que esta festa de 7 dias em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, ela começa no 15º dia do 7º mês, depois de vocês terem colhido tudo o que a terra produziu. Celebrem a festa dos tabernáculos por 7 dias, Sukkot. O 1º e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No 1º dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos, e celebrem com alegria diante do Senhor seu Deus por 7 dias. Comemorem esta festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Esta é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante 7 dias morarão ao ar livre, em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento deverão, durante esses dias, morarem em cabanas. Desse modo, celebrarão cada nova geração de israelitas em que eu fiz os seus antepassados morarem em tendas, quando os libertei da terra do Egito, pois eu sou o Senhor, seu Deus.
que essa festa comunica e o que ela tem a ver com tudo aquilo que a gente falou desde então, né? Se fosse possível a gente hoje para Israel, né, a gente iria, né, visitar Israel e a gente veria, né, o país completamente cheio de tendinhas. A gente ia ver cabanas nas varandas dos apartamentos, a gente ia ver tendas, né, nos halls de entrada dos prédios, a gente ia ver cabanas pelas ruas, cabanas pelas calçadas, né, cabanas em todo lugar do país, pequenas tendas, né? E por que, né, que essas tendas estavam sendo feitas, né? A festa de Sucot, a festa das cabanas, dos tabernáculos, ela era uma determinação de Deus, de uma grande festa quando a colheita de todos os cereais se completava, né? Se você for hoje, né, no Mato Grosso, alguém aqui do Mato Grosso? Né? Ninguém aqui do Mato Grosso? O Mato Grosso está comemorando, afinal de contas agora é colheita do milho, né? Colheita do milho é festa no Mato Grosso. É quando o povo, nossa, fica rico, né? Recebe, celebra, né? Lugares onde vamos dizer, as finanças dependem, né, de uma cultura, né? A colheita é o ápice, a colheita é a festa. E essa era uma festa de alegria. Era uma festa quando finalizava a colheita dos cereais. E justamente talvez ali, por a nação estar celebrando, Deus lembrava a nação de Israel para celebrar o simples. E fazia com que todo o povo de Israel saísse das suas casas e dormisse dentro de tendas. Por quê? Porque ele fala o seguinte: apesar do espírito de alegria dever se manter naquela celebração, a palavra ensinava o povo de Israel que eles deveriam entender que a nossa vida aqui é absolutamente passageira, que a fragilidade da nossa vida, ela é muito pequena diante, né, de tudo aquilo que a gente está vendo nessa vida. E por mais que o povo, né, devesse sim, né, celebrar e comemorar, né, os frutos que estavam sendo colhidos, era um tempo de lembrar de que a nossa vida é transitória e de que os valores onde a gente deveria arraigar a nossa vida, né, eram os valores do reino de Deus e não os valores desse mundo. Todas as festas, né, bíblicas do Antigo Testamento, elas tiveram um cumprimento neotestamentário, né? A festa, por exemplo, de Páscoa, que é o Pêssach, ele teve um cumprimento, né, na cruz de Cristo. Então, da mesma forma como existe a Páscoa judaica, existe, né, a Páscoa cristã, né, a cruz de Cristo. A festa de Pentecostes era uma festa judaica. E da mesma forma como existia a festa de Pentecostes verotestamentária do Antigo Testamento, existiu, né, a festa de Pentecostes da Igreja de Deus, quando o Espírito Santo, né, encheu a Igreja de Jerusalém, e isso deu início para a era, né, dos dons e os milagres, né, representados ali pela vinda do Espírito Santo. Então, uma festa do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento, né, como uma sombra daquilo que o Antigo Testamento já apontava para o seu cumprimento. Da mesma forma, né, a gente sabe que a festa dos tabernáculos, que é essa festa, né, dessa lembrança, né, desses frutos, a lembrança dessa transitoriedade da vida, ela é uma festa que terá ainda o seu cumprimento profético, justamente quando esses sinais se completarem. Então, né, a reflexão que a gente tem hoje, né, é para que a gente possa entender que, de fato, né, enquanto, vamos dizer, a nossa vida ela é tão transitória e tão frágil, e todo esse panorama de cumprimentos de profecias, ele está, né, se materializando, está acontecendo, né, que a gente possa se lembrar do que Deus pede para nós, né, dentro desse contexto. Obviamente que Deus pede para nós manter um espírito de vigilância, Deus pede para nós não nos distrairmos com as coisas desse mundo, mas termos um foco, né, em Jesus, termos um foco nas coisas do reino de Deus. Mas o mais importante, né, desse momento é que a gente possa, da mesma forma como que o povo de Israel fazia a sua colheita e apresentava diante de Deus os frutos,
que a gente também possa apresentar na nossa vida frutos para o reino de Deus. A melhor forma da gente se preparar para a grande festa que vai acontecer, né, que é o encontro de Cristo com a sua igreja, que é a segunda vinda de Jesus, que é, né, a concretização dos finais dos tempos, que é a celebração espiritual, né, e vamos dizer, o cumprimento profético no Novo Testamento da festa das cabanas, é o reencontro de Cristo com a sua igreja. Ele vai acontecer, né? Os sinais de novo estão se apresentando, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas haverá sinais. E como nós nos apresentaremos diante de Deus? Que tipo de coisa nós apresentaremos ao Senhor quando Ele vier nos buscar? Será que Ele vai encontrar a nossa vida? Viveu bem, estava com uma conta bancária recheada, estava com a sua família, né, encaminhada, levou os seus filhos para a faculdade, né? Tudo bem, mas tudo isso passa. Mas os frutos que a gente vai apresentar para o Senhor, que podem permanecer, eles são de fato, né? Primeiro, um coração totalmente voltado para Deus. E quem a gente levará conosco? Porque as coisas vão ficar, mas as pessoas não. As pessoas não vão ficar. As pessoas vão estar conosco. Então é isso que Deus pede, né? E é muito bonito, né? Tem uma representação, não vai dar tempo da gente falar, mas a gente leu dentro dessa passagem aqui, né? Que havia uma ordenança bíblica dentro da festa de Sucota aqui, que os homens eles movessem coisas diante de Deus. Então, se você vê vídeos sobre essa festa e a celebração judaica disso, né? Você vai ver, né, os sacerdotes, né, os homens de forma geral, né, eles movendo 4 elementos e balançando eles diante de Deus, que são os elementos aqui que a gente leu, né? Aí tem 2 plantas e duas frutas, né? Então uma é o salgueiro e a murta, são 2 plantas, e 2 frutas, né? Que é a tamareira e a cidra, que é um limãozão que dá lá no Oriente Médio, que chama ergota, alguma coisa assim. É um limão bem grandão, que parece uma cidra. E esses elementos, eles são movidos diante de Deus. Ou seja, né, isso representa uma comunhão, né, da nossa vida com o Senhor e a apresentação diante do Senhor dos frutos da nossa vida, né? Então, o que o Senhor pede para nós, né? Jesus está voltando para buscar uma igreja, né, com vestes brancas, né, uma igreja que leva a vida espiritual a sério. Jesus está voltando para buscar uma igreja alegre, né? Porque aqui o mandamento dessa festa é um mandamento. Eu tenho um grande amigo judeu que ele sempre fala assim, que ele ama essa festa, porque essa festa é obrigação você ficar feliz. Jesus falou que, assim, não importa, você não está feliz, mas você está obrigado a ficar feliz, né? Os tempos do fim são tempos difíceis. Lógico que são tempos difíceis, a gente já leu aqui, né? É desastre natural, é perseguição, é maldade, mas a ordenança de Deus não é para que a gente ande ansioso, mas é para que a gente consiga se alegrar. Por quê? Porque o Rei virá nos buscar. Porque a era do sofrimento vai acabar e a gente vai poder viver para sempre diante de Deus. E é melhor que a gente apresente diante dele, né, frutos de uma vida que ame ao Senhor, mas também frutos de salvação, levando, né, o máximo de pessoas possíveis junto conosco para celebrarem essa festa diante de Deus. Amém? Então vamos terminar orando. Queria convidar você para ficar de pé, enquanto a gente, né, se prepara para louvar o Senhor. E vamos agradecer, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que esse mundo viva, Pai. Ainda que a gente saiba, Deus, que tem muita maldade acontecendo no mundo, Senhor, muitas guerras, muitas situações, Pai, de desastres naturais, Pai, pelos quais nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. Quantas pessoas, Senhor, estão sofrendo, Pai, diante desses cenários, Pai, caóticos. Quantas pessoas estão sendo perseguidas, Pai, maltratadas,
machucadas, Pai. Quantos filhos teus, Pai, hoje, né, são constrangidos simplesmente, Deus, por professarem a fé no Senhor, Pai. Pai, ao redor do mundo, pessoas são mortas, martirizadas por amor do Teu nome, Pai. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor as receba, Pai, com alegria, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. E que isso, Pai, possa ser um alerta, Senhor, para cada um de nós, Pai. Para que nós não possamos olhar, Senhor, tanto para a nossa própria vida, mas para que nós possamos olhar, Pai, para o Teu reino, Pai. Que nós possamos olhar, Deus, para as pessoas que estão hoje, Pai, perecendo sem Te conhecer, Pai. E que o Senhor nos capacite, Pai, a apresentar não só, Deus, a nossa vida diante do Senhor, mas também, Pai, cada uma dessas vidas, Pai, que estão ao nosso redor, como um fruto, Pai, diante do Senhor, Pai. Como um fruto, Pai, agradável, que o Senhor, Pai, receba, Deus, as nossas vidas e que o Senhor não nos pega, Pai, desprevenidos, Pai, diante desses sinais que estão acontecendo, Pai, à nossa frente, diante dos nossos olhos, Pai. É inegável, Pai, o quanto de coisas nós temos visto, Pai, acontecer nesse mundo, mas nós queremos dizer, Pai, encontra-nos preparados, Pai. Queremos estar preparados, Pai, recebendo o Senhor, vivendo o Senhor, Pai, como se fosse hoje o último dia, Pai, sem arrependimentos, Pai. Não queremos, Pai, olhar para trás e na hora que encontrar o Senhor, Pai, de maneira nenhuma, Pai, vermos pessoas sendo deixadas de lado, vendo pessoas sendo deixadas para trás, Pai. Não queremos, Pai, guardar arrependimentos, Pai, porque o tempo, Pai, está chegando. E ainda que a gente não saiba, Pai, nem o dia nem a hora, Pai, que o Senhor possa nos encontrar, Pai, 100% fiéis, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. E nós te louvamos e te honramos e te engrandecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus.